Eu tornarei-vos para vós. No 3 nós vamos repetir. 1, 2, 3. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Amém? Pode se sentar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Se durante a ministração eu tossi algumas vezes, mas é porque eu estou me recuperando de uma crise de garganta. E aí, forçar, a garganta, possa ser que a gente tussa um pouco, mas eu creio que vai dar tudo certo para a honra e glória do Senhor. Irmãos, esta é uma palavra profética. Malaquias, ele é profeta de Deus. Aleluia. Na época em que temos Malaquias, ele é o último profeta aqui descrito no Antigo Testamento. E Malaquias, a sua palavra, você vai ver aqui onde nós acabamos de ler, que não é uma palavra de massagear a ego, não, é uma palavra dura, mas é uma palavra que nos traz, uma palavra direta que nos traz um arrependimento, que vai nos trazer um fortalecimento. Eu creio que muitos que estão aqui já adoeceram durante a sua caminhada, há mesmo os mais pequenos já adoeceram e tiveram que tomar medicamentos. E medicamentos muitas das vezes não são doces, como o mel, a qual você toma e diz, me dá mais que eu estou gostando, às vezes é amargo. Mas esses medicamentos, eles vêm para nos curar, para nos deixar curados, sadios, pessoas melhores, né? Assim também é uma palavra dura, uma palavra árdua, é uma palavra de exortação, uma palavra de conforto, confrontamento. Isso é a palavra de Malaquias. Malaquias antecedeu João Batista. João Batista foi o último dos profetas. E qual era a palavra de João Batista? Arrependei-vos. Malaquias também, ele era um desses pregadores que pregava o arrependimento, louvado seja Deus. E essa não é uma palavra que antigamente, essa é uma palavra para hoje. Mas por que você está dizendo isso? Eu ouvi falar que quando Jesus, em alguns momentos, quando Deus, em alguns momentos, falava para a nação de Israel, era só para eles. Tem palavra que é só para eles e não é para nós. Mas essa palavra do arrependimento não é somente para o povo de Israel. Essa palavra de arrependimento também é para a igreja do Senhor nos dias de hoje. A minha Bíblia é uma Bíblia que estuda pentecostal. E no começo, logo nas informações essenciais que tem adicionais da Bíblia, vai dizer que o propósito, desse livro era confrontar o povo dos seus pecados, restaurar o seu relacionamento com Deus. Esse é o propósito. Quem é que está dizendo? Eu não. É a informação adicional. Foi tirado de dentro do texto, de dentro do livro. As informações é o propósito desse livro. E quem é o destinatário? O destinatário dessa palavra, olha aí, é para os judeus em Jerusalém e também para o povo de Deus em todos os lugares, línguas e nações. Então não é uma coisa que eu tirei do meu coração e peguei uma palavra lá da antiguidade e trouxe aqui para hoje para você, não. É uma palavra que foi destinada ao povo judeu, ao povo de Israel, ao povo de Deus, lá em 468 a.C., que foi a época em que foi escrito este livro, 430 a.C., mas que também é típica das atualidades para mim
Louvado seja Deus, o mensageiro. Malaquias ele estava se colocando na posição do seu nome, trazendo uma mensagem a qual Deus estava ordenando para o povo judeu, para o seu povo. E Deus estava cobrando porque Deus o amava. Por isso que Deus cobra, porque quem ama não é porque deixa de andar de qualquer forma, de qualquer maneira, andar do jeito que quer, nos caminhos que quer, do jeito, agir do jeito que pensa, do jeito que acha, do jeito que o seu coração lhe direciona, porque é enganoso é o coração do homem, não. Aqueles que estão no direcionamento de Deus vai agir de acordo com a vontade dele. Então Deus ele vai cobrar, ele vai exigir, ele vai chamar a sua responsabilidade. No dia em que Deus vai virar as costas, não, aí sim é que é preocupante, mas enquanto Deus estiver nos chamando a atenção, não se chateia porque Ele te ama. É porque Ele te ama, irmão. E Ele não quer você perder. Aleluia. E esta palavra é uma palavra de exortação. É uma palavra de confrontamento. E aí, amados, queridos irmãos, eu estava lidando com essa época em que Malaquias estava vivendo. O povo estava casando com outras nações, ou seja, o povo judeu estava casando com povos a qual não adoravam a Deus. O povo estava adorando outros deuses. Louvado seja o nome do Senhor. O povo estava se afastando cada dia mais dos mandamentos de Deus. E aí me surgiu uma pergunta: como se aproximar de Deus em tempos difíceis? Essa é uma pergunta. Porque esse povo, eles não se afastaram de Deus em qualquer situação, não. Eles estavam vivendo uma época difícil, uma época de esfriamento espiritual, de mordidão espiritual. E esse povo, eles estavam a cada dia se afastando. Agora eu te pergunto: você consegue enxergar também esse cenário no dia de hoje? Será que verdadeiramente só era naquele tempo que o povo estava numa mordidão espiritual, estava num enfraquecimento espiritual, se distanciando a cada dia de Deus, sem se perceber que estava a cada dia mais longe do Senhor? Não. Essas palavras também servem para o dia de hoje, para a sua igreja. Aleluia. Não foi à toa que no domingo nós estávamos aqui em culto de ceia, a qual nós falávamos sobre o sacrifício de Jesus, mas na palavra oficial trazida pelo presbítero evangelista René, eles estavam nos chamando a responsabilidade para que nós venhamos a estar atentos, aleluia, para nos arrependermos e estar preparados para o arrebatamento, porque os sinais apontam que a vinda de Jesus está próxima. Aleluia. Não foi à toa, como foi falado, esse tema desta campanha não foi escolhido aleatoriamente. Não foi escolhido porque está acontecendo algo lá em Israel e que se isso reflete também na concretização, na realização de promessa, que se refere também à proximidade da vida de Jesus. Antes mesmo disso acontecer, Deus já tinha dado um direcionamento para que fosse falado durante 7 campanhas dessa responsabilidade, dessa exortação, desse chamado da sua igreja para estar atento e preparado para estar cada vez mais próximo dele, para quando vier o arrebatamento nós venhamos subir com ele. E aí você acha que é à toa? Não, não é à toa. Como aproximar de Deus em tempos difíceis? E a segunda indagação que surgiu ao ler esse texto é: o que fazer para nos manter perto de Deus? Porque, irmãos, nós vamos começar hoje essa campanha. E eu creio que esta palavra vai nos manter sim mais próximo de Deus, porque ela vai aos nossos corações. Mas não devemos apenas trazer a presença de Deus ou querer se aproximar dele simplesmente no culto de domingo, como ceia, em um culto de hoje, outro dia que for falado. Não, nós temos que trazer e manter essa aproximação dele dia após dia. E aí, meu irmão, quando você olha para o mundo atual, o cenário, né, das coisas mudando que está acontecendo, você olha e parece que se torna até impossível de, louvado seja Deus, se aproximar de Deus, mesmo nessa época difícil para o cristão, ou depois que nos aproximarmos, nós nos mantermos perto dele.
irmão Paim, Mas aí, amados queridos irmãos, a Ministério Bíblia da Igreja Sagrada, da Semana ela nos e traz demais. uma solução. Ore por nós, Ela nos favor. traz uma saída. Não é difícil, não é impossível nós nos aproximarmos de Deus e